Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo 5. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 5. Diz assim, isso, 16. Eu vi daqui a pergunta, 16. 16 a partir do 5. Diz assim: agora que vou para aquele que me enviou, isso aí é Jesus que está falando, tá? Nenhum de vocês pergunta, para onde vais? Por que falei estas coisas? O coração de vocês se encheu de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Diz assim, é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu mesmo o enviarei. E quando o Consolador vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Diga assim, toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará aquilo que ainda virá. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e revelará a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Eu quero, queridos, repartir com vocês um pouco mesmo, sobre a pessoa mais importante na sua caminhada com Jesus Cristo. Fala, então você vai falar de Jesus? Não, não vou falar de Jesus. Eu vou falar da pessoa que Jesus estava falando. E Jesus estava falando de alguém aqui, sim ou não? De quem que Jesus estava falando? Isso, é dele que eu quero falar um pouco com você hoje. Por que eu quero falar dele hoje? Porque ele falou que queria que eu falasse dele essa noite. Eu quero começar esclarecendo quem é ele, que acho que é o que mais a gente precisa saber. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma força? Muito obrigado. O Espírito Santo é uma força, sim ou não? Alguns não responderam, outros responderam não. Eu respondo para vocês, não. Ele não é uma força. Embora ele tenha todo o poder, mas ele não é uma força. O Espírito Santo é um sopro. Embora ele não tenha corpo, ele não é um sopro. O Espírito Santo é uma energia. Alguns ficaram em dúvida, falaram, energia é diferente. Não, ele não é uma energia. Não é. O Espírito Santo, ou Espírito da verdade, como Jesus se referiu a ele, ou o Espírito de Jesus Cristo, como está em Atos dos Apóstolos, ou o Espírito do Senhor, ou o Espírito Eterno, e outros nomes que ele tem,
São todos falando da mesma pessoa. Ele é Deus. Diga assim, o Espírito Santo é o próprio Deus. É isso. Então, por ser Deus, ele tem todos os atributos de Deus. Por quê? Porque ele é Deus. Deus é onipotente, ok? Isso significa que Deus tem todo o poder. Deus é onipresente. Significa o quê? Que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? Porque o flash também pode estar em todos os lugares. Se demorar um pouquinho, ele chega. Né? Lógico, tem uma galera aqui que é fã do flash, que eu sei. Mas Deus não, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E Deus é onisciente. O que é onisciente? Quem sabe dizer? Sabe todas as coisas. Eu gosto de pensar nisso. Deus sabe aquilo que você não sabe na prova. Ele sabe. É verdade. Sabia que Deus sabe tocar instrumento? Deus sabe música. Na verdade, Deus inventou a música. O que mais que é estranho pensar que Deus sabe? Mas Deus sabe dirigir um carro de Fórmula 1. Sabe. Fala, pastor, mas é muito complicado. Ele sabe. Sei lá, fala uma outra coisa que é engraçada, que a gente nunca pensa que Deus sabe fazer. Pilotar avião? Pilotar avião, caça. Deus sabe pilotar o caça. Deus cozinhar? Deus sabe cozinhar. Sabe. E quer que eu diga uma coisa? Ele sabe a medida certa do tempero, que a comida só dá para um dia, no outro já estraga. Como assim? Você nunca leu? Que ele mandava a comida para um dia, se guardasse para 2 dias, estragava. Mas na sexta, ele fazia uma comida diferente. Porque aí dava para o sábado e para a sexta. Ele tem um tempero lá que só na sexta ele usava. Aí não estragava. Vocês estão vendo que é verdade, velho. E o Espírito Santo é Deus. Quando eu era pequeno, eu achava, pela forma como as pessoas falavam, eu achava que era assim. O pai era o mais poderosão. O filho era o queridinho do pai. Era feliz. E o Espírito Santo era aquele que ajudava os dois a trabalhar. Menorzinho. Eu achava isso. Era a minha interpretação, porque todo mundo falava assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu falava, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na minha cabeça era isso aí. Mas depois eu descobri que não. E eu acho que eu não sou o único que pensou isso. Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. Quem já pensou alguma coisa parecida, levanta a mão. Aí, estou falando? Que foi ele que mandou compartilhar essa palavra aqui? Para esclarecer o negócio. Mas depois, com o passar do tempo, eu entendi que o correto de falar é assim, ó. Pai, Filho e Espírito Santo. Por quê? Porque eles são Deus. Eu sei que é difícil e eu não vou tentar te explicar isso. Falei assim, cara, como é que pode? Quantos Deus são? 3. Né? Você viu que eu nem conjuguei, né? Nem coloquei a terminação certa, o plural. Quantos Deus eu falei? Né? Porque não são deuses, cara. Quantos Deus são? 1. Mas como é que é esse barato de Pai, Filho e Espírito Santo? São 3 pessoas e um Deus. É isso mesmo. É difícil, cara. Difícil entender. Mas eu vou falar algumas situações onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam exatamente juntos na história. Batismo de Jesus.
A Bíblia diz assim: e Jesus foi para o Jordão ser batizado, ok? Então, quem estava lá? O filho estava lá, para ser batizado, beleza. Aí a Bíblia diz assim: e depois que ele foi batizado por João, veio uma voz do céu que disse: esse é o meu filho amado. Quem estava falando? O pai. O filho batizou, o pai falou. E aí a palavra diz assim: e ele viu descer sobre ele como pomba, tá? Não é uma pomba, não desceu uma pomba em cima de Jesus. A gente confunde isso aí. Tem gente que pensa no Espírito Santo e já pensa na pombinha branca. Não. A Bíblia diz claramente nos 4 evangelhos: ele desceu como pomba. Então quem estava ali? O filho batizando, o pai falando e o Espírito Santo descendo sobre ele. Uau! Mas, pastor, como é que pode isso? Então são 3 deuses? Não, são 3 pessoas e um Deus só. Cara, pode pirar, velho. Você nunca vai entender isso. A nossa mente é muito limitada para entender como é que isso funciona. A gente não vai entender. Eu posso te dar um exemplo mais ou menos da água, mas é um exemplo muito pequeno para descrever a grandiosidade de Deus. A água é água, sim ou não? O gelo é água? E o vapor é água? É água em forma gasosa, mas é água. Então eu tenho 3 estados diferentes da mesma matéria. É mais ou menos assim, a nossa mente vai, mais ou menos por aí, a gente consegue entender. Mais que isso, é muito difícil para nós. Mas é assim que é. E a gente entende isso, ou crê nisso, pela fé. Fala, cara, eu não sei se você já se pegou assim. Queria saber se no céu vão ser 3 tronos, ou um só. Ó, na minha cabeça, ou é um trono grande que cabe o pai e o filho, ou são 2 por enquanto, porque a Bíblia diz assim: Deus está sentado no seu trono, sim ou não? Está falando do pai. Depois que Jesus ressuscitou e subiu para o céu, aonde ele está? Assentado à direita de Deus. E aí eu cheguei na pessoa que eu quero falar: e aonde está o Espírito Santo? Está aqui. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Diga assim, ele está aqui, ó. Diga assim, ele está aqui, ó. Ele está aqui. E eu quero destacar um versículo que Jesus disse assim, versículo 7. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Olha que louco isso aqui. Eu estou lendo um livro, e quem mandou eu ler esse livro foi o Espírito Santo. Terça-feira retrasada, a gente estava aqui orando no Focal. De repente eu abri meus olhos, tinha 2 livros em cima, e aqui em cima dessa mesinha, e a Bíblia do pastor estava ali. O Espírito Santo falou para mim: olha aquele livro. Aí eu, na hora, continuei orando assim. Quando eu levantei, eu vi que estava escrito assim: O Espírito Santo, John Bevere, a introdução. Aí eu falei: é meu. Já entendi. O que eu fiz? Deixei separadinho, aí o pastor foi apresentar no final os livros. Então, nós temos esses livros aqui. Eu falei: pastor, inclusive, esse é meu, tá? Ele falou: amém, vendido para o cidadão aqui. Só tinha esse. Já foi feito pedido e ainda não chegou. Foi o Espírito Santo que falou para eu olhar ali ou não foi? Foi ele. Foi ele. Não foi outra pessoa. Foi ele. E quando eu digo isso, você fica assim: Espírito fala? Eu imagino o Espírito como uma fumacinha. Não é assim que aparece nos filmes? Quando aparece o Espírito, aí é como se fosse uma fumacinha com a forma da pessoa. Vai deslizando. Não é isso que a gente imagina? Porque está nos filmes. E a gente forma a ideia que o filme faz, né? Então morre a pessoa, aí sai a fumacinha dentro dela. O que está sendo? Um Espírito. Você fala assim, o Espírito Santo deve ser um Espírito bem crente. É a ideia que a gente forma.
Mas a Bíblia diz outras coisas. A Bíblia diz que Ele é Deus. Pastor, como o senhor sabe? Então tá. Da onde vem o poder criativo de Deus? Só Deus cria. Fala assim, não, eu crio alguma coisa. Cria mesmo? Você consegue criar alguma coisa ou não? Você acha que sim ou não? Tem gente que está em dúvida. Falou assim, pastor, é cheio de pegadinha. Não, galera, só Deus tem o poder de criar. Porque criar pressupõe que você faz alguma coisa a partir do nada. E só Deus faz alguma coisa a partir do nada. Não tinha nada, terra era sem forma, vazia, nada, não tinha nada. E a Bíblia diz o quê? O Espírito de Deus, quem é que estava ali? O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade estava lá. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Aí a Bíblia diz assim, olha de novo os três juntos. E disse Deus, quem falou? Quem falou, galera? O Pai. Quando Ele fala, sai palavra, sim ou não? E quem é a palavra? O Filho. Abre lá, João, capítulo 1, diz assim, no princípio era o quê? O verbo palavra. Uau! Então o próprio Jesus era a palavra que saía da boca do Pai. E quando o Espírito Santo que estava sobre as águas, juntava com a palavra que saiu da boca do Pai, que é Jesus, o Espírito criativo. Do nada apareceu a luz. Do nada não, né? Da palavra. Como do nada? Perdão, Jesus. Sem que houvesse outra matéria. Agora sim. Surgiu a luz. Poder criativo. O Espírito Santo tem o poder criativo. Por quê? Porque Ele é Deus. Então, a gente fecha a questão aqui. O Espírito Santo não é menor do que o Filho e não é menor do que o Pai. Ele é Deus com todos os atributos exatamente iguais. Pensa numa coisa que você só atribuía ao Pai. O Espírito Santo também tem. Pense em alguma coisa que você só atribuía ao Filho. Ah, poder de curar, curas maravilhosas, ressurreição. O Espírito Santo. O Espírito Santo tem. E eu quero te dizer mais, agora vamos arrebentar aqui. Lucas capítulo 4, diz assim, e Jesus, cheio do Espírito Santo e no poder do Espírito Santo. Fala assim, como assim? O senhor está querendo me dizer que Jesus, o Filho, que era Deus e que é Deus, foi cheio do próprio Espírito dele mesmo, que era o Espírito Santo, e que andou pela terra fazendo tudo aquilo só porque o Espírito Santo estava nele? É isso que o senhor está dizendo para mim? É isso que eu estou dizendo para você. Por que é importante você entender essas coisas? Porque tem gente que diz assim, impossível ser santo. Quem já disse isso, levanta a mão. Só esse pouquinho de gente? Todo mundo acha que é possível ser santo assim? Glória a Deus! Aleluia! Então seja santo. E não me diga nunca mais que não pode. Não consigo. Consegue. Você não levantou a mão, agora consegue. Quem levantou a mão ainda tinha um boizinho. Você não levantou, então agora consegue. Quem nunca pensou isso? Isso aí não dá, não. Viver sem pecar? Não, que isso. Principalmente quem se converteu já depois da juventude, tinha uma vida lá fora de arrebentar. O cara arrebentava todas. Bebia, chorava largado, pegava todas. Aí vem para a igreja, aí o pastor de jovens diz assim, agora, querido, você tem de viver em santidade. Você só vai poder ter relação sexual depois do casamento. Você fala assim, está amarrado. Quem é que consegue isso? Pelo amor de Deus. Você está entendendo? Pela risada, a revelação foi forte.
o cara vai pensar, quando o pastor prega isso, você tá louco? Barbudinho, te pega pela essa barba, Mas é possível, por quê? Porque Jesus viveu sem pecar. E quando a gente entende que o Espírito que estava em Jesus era o Espírito Santo, é o mesmo que está em você, é o mesmo, a mesma dose. Fala assim, não, a dose de Jesus foi maior. Não, tenho certeza. A seringa que veio dele devia ser desse tamanho, assim, a minha assim. Ó. Não. A Bíblia diz assim, e o Espírito Santo veio sobre ele e o capacitou a fazer a vontade do Pai. Você nunca mais vai poder abrir sua boca e dizer assim, eu não consigo fazer a vontade de Deus. Você não pode mais falar isso. Porque o Espírito que estava em Jesus é o mesmo que está em você. A mesma medida que foi dada a ele é a mesma medida que está sendo dada a você. E se ele conseguiu viver uma vida sem pecar, você também pode e eu também posso. E tudo além disso é uma mentira deslavada e descarada do inferno. Para enrolar você, para você continuar no pecado. Pronto, falei. Vamos voltar lá para o Espírito Santo. O mesmo Espírito que estava em Jesus, que veio sobre ele, Deus, veio sobre ele. É o mesmo que vem sobre nós quando nós cremos em Jesus. É o mesmo. Fala assim, pastor, mas como você me prova que o Espírito Santo não é uma força, não é uma entidade? Tem gente que acha que o Espírito Santo é uma entidade. Que é uma entidade de luz, a luz mais desenvolvida. Tem gente que acha isso, não conhece, não tem problema nenhum. Agora está conhecendo. O Espírito Santo não é uma entidade. O Espírito Santo é uma pessoa. Olha para alguém que está ao seu lado. Não precisa tocar nela, só olha para ela. É uma pessoa que está aí do seu lado? É ou não? É. Agora eu te pergunto, o que faz desse ser uma pessoa? Aí tá a pegadinha. Hã? A carne, ela respondeu. Quem mais acha que ela quem vai com ela? Ele falou assim, o corpo, a vida, quem mais? Hã? Tem polegar. Então é um ser humano ainda, né? Polegar opositor. Hã? Racional. Estamos começando a chegar. Hã? O sopro do Espírito Santo. Vamos lá. Tá interagindo. Hã? Inteligência. Hã? Alma. Eu ouvi isso? Alma. Hã? Vai no BK, foi isso? Vamos lá, gente. Deixa eu dizer uma coisa que a gente sempre confunde, e é importante a gente não confundir. A gente atribui a pessoalidade ao corpo. Eu acho que alguém só é uma pessoa porque ela tem um corpo. E isso não é verdade. O que faz de alguém uma pessoa são algumas características, por exemplo, como vontade, atitude e emoções. Se alguém tem vontade própria, tem emoções e age, ela pode ser considerada uma pessoa. A diferença é lógico que a pessoa que você vê, que você está vendo aí, é uma pessoa que tem um corpo. Mas o Espírito Santo é uma pessoa, embora você não veja e ele não tenha corpo. Não que você possa ver. É possível que ele tenha um corpo espiritual que a gente não vê e não entenda. Fala, pastor, mas como é que você tem certeza do que você está falando? Porque a Bíblia diz isso. Vamos falar sobre a mente do Espírito Santo. Romanos, e agora eu vou diretão com você, tá? Batidão, lendo os textos. Romanos 8, 27. Da mesma forma, o Espírito com letra... Espera sim. Já ouviu peraí daqui? Peraí. Romanos 8, 27. Todo mundo achou? Beleza. Então vamos lá.
Da mesma forma, o Espírito, com letra maiúscula, nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu li o 26, perdão. Agora é o 27. Todo mundo falando, meu Deus, minha Bíblia está errada. 27. E aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, com letra maiúscula. Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ele pensa. Ele intercede, conhece os pensamentos de Deus. Se ele conhece os pensamentos de Deus, é porque Deus pensa. E se Deus pensa, Deus tem uma mente. Uau! O Espírito Santo tem uma mente, ele tem pensamentos. Foi isso que o Marco veio aqui falar. E não foi combinado essas palavras de rápido aqui, não. Ele tem pensamentos a seu respeito. O Espírito Santo tem pensamentos a seu respeito. Diga assim, o Espírito Santo tem pensamentos a meu respeito. É isso aí. Então ele tem mente, ok? 1 Coríntios, está aí o próximo livro. 12, 11. Primeira Coríntios 12, 11. Diz assim: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, com letra maiúscula, ok? E ele quem? O Espírito Santo as distribui individualmente a cada um do jeito que ele quer. Ou de acordo com a sua. Então o Espírito Santo tem vontade própria. A Bíblia está falando, esse texto aí está falando sobre dons. Que ele dá os dons para a igreja, mas como é que ele distribui os dons? Aquele que grita mais, o que grita menos, o que chora mais, o que chora menos, o que é mais santo, que não pecou nenhuma vez esse mês e tomou todas as santas ceia do mês passado e carimbou a carteirinha. Esse aí vai receber? Não. O Espírito Santo distribui do jeito que ele quer, para quem ele quer, do jeito da vontade dele. Hoje eu estou com vontade de distribuir uns dons aqui, proféticos aqui. Ele começa a distribuir. Aí você vê alguém do seu lado recebendo dom profético, você fala, pô, legal isso aí. Aí ele distribui um de interpretação de línguas para você. Uau! Aí ele dá um outro para o outro. Yes! E aí você vai ver. Você entendeu, todo mundo entendeu o yes, né? Todo mundo já recebeu a interpretação. Ele faz isso do jeito que ele quer. Então, ele tem mente, ele tem vontade própria, e eu vou falar agora das emoções. Ele tem emoções. Romanos 15, volta, livro anterior, Romanos 15, 30. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito. Você já viu alguém falando isso? Eu nunca ouvi ninguém falando essa expressão. A gente fala normalmente, pelo amor de Deus, não faça isso, né? Nunca ouviu ninguém falando, pelo amor do Espírito Santo, não faça isso. Está escrito aqui, pelo amor do Espírito. Mas não é do jeito que a gente usa. É porque esse texto aqui está falando de um outro texto que diz assim: portanto, o amor de Deus está derramado no coração de vocês por causa do Espírito Santo que foi dado a vocês. Então, o Espírito tem emoções. Eu vou ler outro texto que fala das emoções do Espírito Santo. Quero falar um pouquinho das ações do Espírito Santo. Volta aí rapidinho, Atos, volta um livro. Atos 9, 31. Rápido, vamos lá, gente. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e era encorajada ou consolada por quem?
Hã? Quem aqui, presta atenção aqui em mim, olha aqui para mim. Quem já acordou algum dia precisando de ser encorajado? Quem? Eu. E quem já pensou num Red Bull, num café bem forte logo de manhã para ser encorajado? Agora eu pergunto, quem lembrou dessa pessoa que eu estou falando aqui? Assim, eu preciso de ser encorajado, peraí, já sei com quem que eu vou falar. Quem? Gente, deixa eu contar um segredo para vocês. Meu cadarço, né? Toda hora. Mas eu acho que dá, eu não vou correr não. Se amar? Não filma não, vem pra cá. Obrigado. Eu dou 2 laços nele. Ele tá rindo aqui, eu vou continuar pregando, que ele não para de rir. Ó, presta atenção. Vou contar um segredo pra vocês, obrigado. Gente, às vezes vocês só me veem aqui pregando e falam assim, caramba, pastor, mó gás, hein, mano? Gente, tem dia que eu acordo desencorajado. Puxa, Senhor, pensei em umas coisas que não estão dando certo. Tem dia, mas aí eu lembro disso aqui. E aí, quando eu lembro do que a Bíblia diz, eu falo, já sei aonde eu vou. Aí eu vou falar com ele, com essa pessoa que eu estou falando dele aqui, com meu amigo. Eu vou falar assim, Espírito Santo, estou desencorajado. E na tua palavra, fala que o Senhor encoraja as pessoas. Eu estou precisando de ser encorajado hoje. Eu não posso chegar diante do nosso povo desencorajado. Eu preciso de coragem, eu preciso ser fortalecido, eu preciso... E aí o que ele faz? O que você acha que ele faz? Ele me encoraja. É como... Mano, que Red Bull? Red Bull é água com açúcar. Não, Red Bull é aguinha de leite, mano. Mano, não tem, vou falar pra você, não tem nada mais forte do que ser encorajado pelo Espírito Santo. Não tem, mano. Não tem. Acredite você ou não, mas a gente falou que Deus sabia cozinhar, sim ou não? Sim. Acredite você ou não. A Bíblia diz o seguinte, Elias estava desencorajado, estava ou não estava? Foi para dentro da caverna, falou, o cara tinha acabado de orar, desceu fogo do céu, consumiu tudo, pá. Ele se desencorajou, ficou com medo, foi para dentro da caverna. A Bíblia diz que Deus mandou um anjo com um pão quentinho do céu e falou assim, Elias, e água, come e bebe. Ele comeu e bebeu, voltou, dormiu. Presta atenção. Dormiu, depois volta outro anjo com mais pão quentinho do céu. Porque não tinha padaria e Deus não comprou em lugar nenhum. Deus trouxe do céu, cara, do céu. E água, do céu, cara. E chega para Elias e fala assim, Elias, levanta. Elias, opa, come, bebe. A Bíblia diz que com aquele pão, com a força daquele pão e daquela água, Elias andou 40 dias e 40 noites no deserto. Eu não sei se você acredita, eu acredito. Agora eu pergunto para você, isso só estava disponível para Elias? Não. Olha o que Jesus diz, presta atenção. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Você acha que alguma coisa é capaz de te desencorajar? E permanecer te desencorajando por dias? Você acha que tem para alguém? Fala assim, pastor, mas eu não consigo isso. Eu já falei para você nunca mais dizer isso. Porque você tem o Espírito Santo. Agora eu cheguei no ponto que eu queria. Jesus falou assim, eu estou indo, pessoal. E é para o bem de vocês que eu estou indo. Sim ou não? Jesus falou isso. Agora, gente, pensa que delícia.
Que maravilha. Você acordar de manhã, na cama do lado, quem está dormindo? Jesus Cristo. Como dorme bonitinho. Jesus acorda assim e fala: o que é que vocês estão olhando aí, rapaz? Imagina como é que viviam os discípulos, gente. Eu estou fazendo assim para você entender o que é que o Espírito Santo vai falar com você. Imagina o coração desses caras quando Jesus chega assim e diz assim: então, galera, estou indo embora. Não, o senhor não vai não. Assim, eu vou para o meu pai. Eu vou assim, não. E aí imagina quando eles ouvem Jesus dizendo assim: é para o bem de vocês. Que bem que nada. Venha você ficar aqui, Jesus. Não, é para o bem de vocês que eu estou indo embora. Imagina a mente desses caras como é que ficaram. Fala assim, não. Isso Jesus não está, não. Está acontecendo alguma coisa. Como que ele pode falar que é para o meu bem se ele está indo embora? Olha que loucura isso. Jesus, ele morreu e ressuscitou, e a Bíblia diz que ele ressuscitou com um corpo glorificado, ok? Até aí todo mundo está acompanhando? E corpo mesmo, porque depois de ressuscitado, ele chama Tomé e diz assim: põe a mão aqui, Tomé, você vê se não sou eu mesmo. Põe a mão aqui no furo, você vê se não sou eu mesmo. Então, Jesus tinha corpo, ok? Agora pensa uma coisa, pensa. Vai comigo aqui, não foge não. Se Jesus tivesse ficado, falou, tá bom, vocês insistiram muito, vou ficar. Vamos mudar os planos, vou ficar. A gente estava tudo arrebentado. Todos nós aqui. E eu vou te falar rapidinho por quê. Você tem dinheiro para ir em Jerusalém agora? Tem. Você tem dinheiro para ir em Jerusalém agora, para Israel? Tem. Dinheiro para viajar para lá agora? Tem. Porque é o seguinte, Jesus até podia passar por uma parede, mas ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque ele estava no corpo. Mas ele não é Deus? Ele é Deus, mas ele estava no corpo. E ele está falando para os discípulos, presta atenção, é melhor que eu vá. É para o bem de vocês que eu estou indo. Os caras não estavam entendendo. Mas acho que tem gente aqui que já está entendendo. E ele diz assim, eu estou indo. E é para o bem de vocês. Fala assim, mas por que o senhor perguntou se eu tenho dinheiro para ir para Jerusalém? Porque se você quisesse falar com Jesus, você tinha que ir para Jerusalém. Ele estava no corpo. Você tinha que ir para lá. Tinha que ir para lá. Falei assim, mas ele é Deus, pastor. Tudo bem, você podia falar com o Pai. Você podia até falar com o Espírito Santo, mas com Jesus você não ia conseguir falar. Você tinha que ir para lá. E a fila ia ser grande. E grande ia ser a grana para chegar perto dele. E grande ia ser a segurança. E provavelmente você ia morrer sem falar com Jesus. Mas ele vai, ele diz assim, eu vou, mas eu vou enviar outro consolador. Presta atenção aqui. A palavra outro no original, a palavra outro, no original grego, significa outro da mesma espécie. Então quando Jesus disse assim, eu estou indo, mas eu vou enviar outro consolador, o que ele estava querendo dizer? Ele está dizendo assim, eu vou enviar, porque o Pai vai, vou pedir para o Pai e o Pai vai enviar. Outro consolador. Estava querendo dizer assim, ele vem e ele é Deus, assim como eu sou Deus. É da mesma espécie. É Deus. Eu não vou enviar um anjo para andar com vocês. Eu estou enviando o Espírito Santo para andar com vocês. E aí, ele diz assim, e ele não falará dele mesmo, porque ele vem para me revelar. Então o Espírito Santo vem para dizer para você quem é Jesus. Quem aqui já teve vontade de fazer uma pergunta para Jesus, se ele estivesse aqui?
Fala assim, se Jesus estivesse aqui agora, ia fazer uma pergunta para ele. Você pode fazer. Só que você não vai fazer direto para ele. Você chama o Espírito Santo e pergunta para ele. Por quê? Porque o Espírito Santo foi enviado pelo Pai para estar junto com a igreja, dentro da igreja, para revelar Jesus Cristo para a igreja. Então tudo que você quiser saber de Jesus, você chama o Espírito Santo e fala assim, Espírito Santo, vem aqui. O pastor falou que você é uma pessoa. Eu li na Bíblia que você é uma pessoa. Então com pessoa a gente conversa. Com pessoa a gente se relaciona. Com força, com energia, não. Quem já se relacionou com a corrente elétrica aqui? É energia, velho. Oh, querido 110. Como você é incrível. Não, acabou a força, já era, né? Você entendeu? Ele é uma pessoa. E por ser uma pessoa, você pode conversar com ele. Na verdade, você deve conversar com ele. Na verdade, ele quer que você converse com ele. Na verdade, ele deseja muito que você converse com ele. Porque ele tem coisas tão profundas de Deus para revelar para você, que o dia que você começar a conversar com ele, ele vai começar a falar com você, assim, não acredita? Espírito Santo, é isso mesmo? Ele vai falar assim, é isso mesmo, Bianca. Espírito Santo. Eu não vou falar que o senhor está brincando, porque mesmo que o senhor tenha senso de humor, eu sei que o senhor fala sério. Senão eu ia falar, tá brincando. Você fala assim, pastor, você fala de um jeito que parece que é uma pessoa mesmo. Mas ele é uma pessoa. E é por isso que eu estou fazendo questão de falar desse jeito para você entender que você deve se relacionar com o Espírito Santo nesse nível de relacionamento. Fala assim, pastor, então se eu quiser, nesse momento, dá licença, me sentar, dizer assim, Espírito Santo, aqui, eu li na sua palavra do Pai e do Filho também, que o Senhor revela para mim as coisas que eu não entendo sobre Jesus. É isso mesmo. Então, eu preciso que o Senhor me ajude a ler a Bíblia, porque eu leio a Bíblia e não entendo. Quem lê a Bíblia e às vezes não entende alguma parte? Agora eu vou fazer outra pergunta. Hoje eu estou cheio de perguntas, né? Quem aqui já leu um livro que desejou muito ter contato com o autor? Falou, cara, se eu tivesse com o autor, eu ia perguntar para ele por que ele escreveu esse final. Quem já desejou muito fazer isso? Posso dizer uma coisa para vocês? Vocês conhecem o autor. Vocês só não perguntam se não quiserem. O autor está aí. E vocês? Fala assim, pastor, então o senhor está querendo dizer que quando eu perguntar para o Espírito Santo as minhas dúvidas, ele vai falar comigo? Vai. Ele vai ajudar você. Mas ele fala como? Você vai entender, você tem que chamar ele para conversar. Fala assim, não pastor, você está de brincadeira. Não estou, cara. E sabe por que eu estou aplicando todo esse tempo para que você entenda que o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, não é um sopro, ele é uma pessoa e ele é Deus morando dentro de você. Sabe por que eu estou aplicando todo esse tempo? Já faz quase 45 minutos que eu estou falando. Porque é impossível ter uma caminhada cristã vitoriosa se não for por meio do Espírito Santo. É impossível. Quantas vezes, não precisa responder essa, tá? Quantas vezes você já tentou não pecar sozinho, pela sua própria força e deu errado? Não precisa responder, não? Muitas. A mesma coisa já aconteceu comigo. Falei assim, não, 2018, santidade no máximo. Chega perto de mim. Meia-noite e 5. Já caiu.
Dia 1º de janeiro. Já foi. Porque a vida cristã não é para ser vivida assim, gente. A vida cristã é para ser vivida a partir da vida do Espírito Santo que está em nós. É assim que você vai fazer as coisas que Jesus fez. Porque o mesmo Espírito que está em você, diga assim, o mesmo Espírito que está em mim, estava em Jesus Cristo. Quando ele estava no corpo, aqui na terra. É o mesmo, não tem diferença. Não é uma outra porção, não é um pouquinho a mais, não é um pouquinho a menos, é o mesmo. E Deus tem prometido coisas incríveis para você esse ano. Quem já recebeu de Deus promessas incríveis para esse ano, levanta a mão bem alta. Quem agora não recebeu, mas gostaria muito de receber promessas incríveis para esse ano, levanta a mão. Fica com a mão levantada, deixa eu profetizar sobre você. Profetizo que você terá um relacionamento com o Espírito Santo como você nunca teve na sua vida. Segura a mão aí, segura a mão. Eu profetizo que você vai ter um conhecimento de Deus que você nunca teve na sua vida. Eu profetizo que você vai ter uma vida vitoriosa em Deus como você nunca teve em toda a sua existência. Eu profetizo que esse ano é o início de um começo maravilhoso do que Deus tem para você, com planos espirituais e propósitos espirituais para a sua vida. Levanta a mão bem alto e glorifica Ele! Se você pode, aplauda! É a partir dele, gente, a palavra diz o seguinte, ó. Eu vou para o Pai, mas o Espírito da verdade vai revelar tudo o que vocês precisam saber de mim, para que vocês tenham uma vida vitoriosa em mim. Essa é a promessa. E aí, o que a gente faz? A gente ignora o Espírito Santo e quer viver o Evangelho. A gente simplesmente ignora o Espírito Santo. Ignora. A gente vai lembrar dele, quer ver quando mais ou menos? Não há nada igual. Não há... Aí a gente lembra. Porque essa música, qual é o refrão? Santo Espírito. Linda. Inspirada por ele mesmo. Percebe? Ele, vou dizer só alguns nomes dele. Ele é chamado de Consolador. Ele é chamado de Paracletos. Eu nunca li essa palavra, pastor, eu sei. É que ela é em grego. Mas a Bíblia diz assim: filhinhos, não pequeis. Não pequeis. Mas se pecarem, vocês têm um advogado. A palavra no original é Paracletos. Jesus e o Espírito Santo são nossos advogados. Fala para mim, qual é o promotor do inferno que vai conseguir me acusar? Com 2 advogados desses. Não tem para ninguém, velho. Quando o diabo se levantar, Larissa, contra você, dizer assim, você não pode. Porque você é uma menina pecadora. Eu conheço a sua mente é terrível. A promotoria levantou contra você. Quem que você tem que chamar? Advogado de defesa, minha querida. Você assim, alto lá. Deixa eu chamar meus advogados. Jesus Cristo, por favor, me defenda. Espírito, eu não estou zoando, não. Espírito Santo, por favor, me defenda. Eu estou debaixo de uma acusação animal. Me defenda. Senta na cadeira e espera o pau fechar. Ele vai começar a justificar você, para começar. Vai dizer assim, a Larissa não é justa por si mesma. O Espírito Santo falando. O meu Senhor Jesus Cristo deu a vida por ela. E derramou o seu sangue, escorreu pela cruz do Calvário. A Larissa recebeu o sacrifício de Jesus e creu nele como filho de Deus. Cala sua boca, Satanás, e vai embora. Já era, velho. Está entendendo? Não tem acusação, é por isso que a Bíblia diz assim, portanto agora, nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus.
É essa pessoa, gente. É dessa pessoa que eu estou falando. Eu quero orar agora com você. Para que você receba, pelo Espírito Santo, a revelação dele mesmo. Porque tudo que eu te falei é a palavra de Deus revelando quem é o Espírito Santo. Para quê? Para que você entenda que você precisa dele. Que você tem que contar com ele. Que você precisa andar com ele. Que você precisa chamar ele para andar com você. É aquilo aqui, levantou. Estou desencorajado. Quem que você vai chamar? Que café, que Red Bull, que nada. Agora eu já sei quem é. Quem que você vai chamar? Só os que aprenderam, né? Agora os que vão de cola agora. Quem que você vai chamar? É isso. É ele, gente. Você entendeu, Danilão? É ele, velho. Senhor, preciso do Espírito Santo aqui comigo. Espírito Santo, vem comigo. Porque a gente acha que o Espírito Santo é só língua estranha. Se falou em Espírito Santo, já pensa em língua estranha. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. Línguas estranhas é um dos dons que ele distribui para a igreja, do jeito que ele quer. Mas ele, você precisa guardar, é uma pessoa. Então, duas coisas que você precisa guardar que você não pode esquecer. O Espírito Santo é uma. O Espírito Santo é Deus. Isso aí você não pode esquecer. De novo, o Espírito Santo é uma. O Espírito Santo é Deus. E uma das frases que eu li no livro que eu estou lendo diz assim: o Espírito Santo só se manifesta onde ele é honrado. E eu fecho com esse pensamento. Imagina que chegue aqui pastor Isaías Soares dos Santos, pastor sênior dessa igreja, maior autoridade espiritual desta igreja. Ele entra aqui e fala assim: e aí, Sazá? Beleza, mano? Tá, é nóis, né, cara? Provavelmente a pessoa vai olhar para mim e falar assim: cara, você sabe com o que você está falando? Com esse cara aí, mano, legal. Não é o da voz rouca? Conhece ele, legal. Cara, é o pastor da igreja, seu maluco. O que aconteceu? Eu tratei o pastor sem levar em conta quem ele é. Eu o desonrei por causa disso. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é Deus. E para honrá-lo, eu tenho que tratá-lo como Deus. Isso não quer dizer que eu tenho que falar palavras difíceis para ele. Potentíssimo. E por aí vai. Não. Que eu tenho que compreender. Primeiro, eu tenho que saber na minha cabeça, na minha mente. Porque o culto é racional. Eu tenho que saber na minha mente que ele é Deus. Não é uma força, não é uma energia, não é um negocinho, não é um sopro. Não, ele é Deus. Você entendeu? Ele é Deus. E quando você trata ele como Deus, você adora Deus? Sim ou não? Então pode adorar o Espírito Santo. Sabia que tem gente que tem dúvidas, pode adorar o Espírito Santo ou não? Assim, rapaz, estou em dúvida se eu devo ou não adorar o Espírito Santo. Porque ele é Deus, hein? Ele tem que ser adorado. Ele é santo. Uma dúvida. Eu vou responder. E quando você pergunta para o Espírito Santo e ele não responde, o que fazer? Boa pergunta. Quando você pergunta alguma coisa para alguém que você quer saber muito a resposta, e essa pessoa não responde, você fica bravo e vai embora? Ou você fica ali até ela te responder? Segundo a minha mãe, eu sou a opção número 2. Mãe, 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 até ela virar. Pá! Provavelmente, se o Espírito Santo não te respondeu, é porque ele quer que você continue. Por quê? Te digo rapidinho, sem dúvida nenhuma. Mais do que te dar uma resposta, ele quer você perto dele. E
E Ele sabe, Ele conhece, a Bíblia diz que Ele sonda o nosso coração. E Ele sabe que se Ele te responder, provavelmente daí 5 segundos você já foi. Então, conhecendo você por dentro, e você que perguntou, sabe, provavelmente Ele quer ficar mais tempo com você. E a forma que Ele conseguiu de fazer isso é não te respondendo, até você ficar mais, até você insistir mais, porque provavelmente estava faltando relacionamento. E Ele é uma pessoa, precisa de se relacionar com Ele. Então, por que eu quis pregar essa mensagem hoje? Primeiro, porque o Espírito Santo falou: quero que você pregue sobre mim. Segundo, nós vamos entrar em 5 dias de conferência, onde o alvo principal é conhecermos a Deus, é buscarmos a Deus e a sua presença. E é impossível fazer isso sem o Espírito Santo. Não tem sentido nenhum. Você não vai chegar a lugar nenhum se não for guiado por Ele, que é também chamado de guia. Então o que eu quero de você agora? O que eu vou propor para você agora? Que você comece a conversar com o Espírito Santo, sentado do jeito que você está. Eu falo assim: pastor, mas olha o tanto de gente que tem aqui. Ele vai ouvir todo mundo ao mesmo tempo? Não só vocês, Ele ouve todo o mundo mesmo. E aí eu concluo a ideia de Jesus. Você entendeu por que Jesus falou assim? É para o bem de vocês que eu tenho que ir. Porque o Espírito Santo vem na forma onipresente. Pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo e ouvir todas as pessoas do mundo ao mesmo tempo. Você não precisa ir para Jerusalém para falar com Jesus. Você pode fechar os seus olhos ou com os olhos abertos, aí onde você está, começar a falar com Ele por meio do Espírito Santo que está em você. Então eu quero desafiar você a começar a travar um relacionamento com o Espírito Santo agora. Sei o que você quer saber dele. São tantas coisas, eu dei tantas opções aqui. Mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos e começasse a falar com Ele. Até se for para perguntar para Ele assim: o Espírito Santo, eu quero saber se tudo que esse pastor pregou é verdade. Pode fazer isso. Faça isso. Mas eu quero que você tenha o seu momento com o Espírito Santo agora. O seu. Feche os seus olhos. Talvez para se concentrar mais, baixe a cabeça, do jeito que você quiser. E comece a conversar com Ele agora. Mas entenda, você está conversando com Deus. Não é com uma força, não é com uma energia. Honre Ele como Deus, para que Ele possa começar a se manifestar a você.
chamar aqui à frente você que entrou nessa noite aqui e que quer se reconciliar com Cristo. Você já foi um cristão, mas você se afastou de Jesus. Você ouviu tudo isso e o Espírito Santo, que é Deus, que é teu amigo e que estava sentindo muita saudade de você, está te chamando para se reconciliar com Ele. Está a primeira pessoa, o primeiro jovem, primeira jovem que quer se reconciliar com Cristo essa noite. Dê um sinal com a mão, você que assim, eu preciso me reconciliar com Ele, eu preciso voltar a sentir comunhão com Ele. Onde está você? Dê um sinal com a sua mão e nós vamos orar por você. Onde está a segunda pessoa que quer se reconciliar com Deus? Nessa noite você sabe que o Espírito Santo está te chamando, amém? Onde está a terceira pessoa que quer se reconciliar com Jesus Cristo? Você ouviu a palavra e o próprio Espírito Santo te convenceu de que você precisa retomar a caminhada. Você precisa começar de novo. Você se afastou, mas Ele está te convencendo de que você precisa retomar a caminhada. Você precisa se reconciliar. E precisa ser publicamente. Talvez esse seja o questionamento no seu coração. Mas precisa ser publicamente. Ele está dizendo, precisa ser publicamente. Onde está a terceira pessoa que quer se reconciliar com Cristo essa noite? Onde está você? Dê um sinal com a sua mão. Ou saia do seu lugar e venha até a frente. Nós vamos orar com você. Onde está você? Você sabe, o Espírito Santo já falou com você. E Ele não falou em tom de acusação, porque Ele não é acusador. Ele falou num tom tão carinhoso. Diz assim, filho, eu quero que você volte. Onde está a quarta pessoa que quer se reconciliar nessa noite? É interessante que a voz de Deus, ela nos convence pelo amor. Ele não nos acusa. Ele é carinhoso. Ele é carinhoso. Ele está dizendo assim, filho, filha, estou esperando por você há tanto tempo, volta hoje. E essa voz bate tão forte dentro de você que às vezes você acha que você não vai suportar. Sai do seu lugar, levanta a sua mão, vem à frente. Nós queremos orar por você. É isso mesmo que você está sentindo, a presença do Espírito Santo, mas você diz assim, mas eu nem reconciliei ainda. Como é que Ele está se manifestando em mim? É porque a manifestação dEle em você é que vai te dar coragem de sair do seu lugar e vir para frente. Pode ver. É com você mesmo que Deus está falando. Enquanto você se levanta e vem, eu quero convidar você que está aqui nessa noite e você nunca fez uma decisão por Cristo, mas você gostaria de receber a Cristo como seu Salvador hoje, de aceitá-lo como Salvador. Nessa noite, você que gostaria de aceitar a Cristo como seu Salvador, dê um sinal com a sua mão. Nós vamos orar por você. Ou saia do seu lugar e venha à frente. Eu não vou mais insistir, nós vamos orar por essas pessoas, porque depois eu quero fazer uma outra oração com outro propósito. Então vamos orar por esses irmãos agora. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela salvação que o Senhor está efetuando na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, enche elas com o Espírito Santo agora, Senhor. Agora, Senhor, que elas sejam cheias do Espírito Santo. Senhor, que se elas já falavam em línguas, que elas sejam renovadas agora. Que não haja mais medo, que não haja culpa, que não haja acusação, que não haja vergonha, Senhor. Mas que haja o perdão, que haja, Deus, o alívio, a Deus, trazido pelo Espírito Santo, de que elas estão perdoadas, de que a dívida delas está paga, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus. 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 Que toda culpa, toda acusação dos demônios, do inferno, caia por terra agora. E que prevaleça a presença do Espírito Santo. Que prevaleça a presença do Espírito Santo. Que toda culpa, toda amarra, toda acusação, toda cadeia caia por terra agora. E que prevaleça a presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero pedir que o pessoal da Cibrac acompanhe esses irmãos. E os líderes permaneçam aqui na frente. Ministério de Louvor também. Aleluia. Acompanhe esses irmãos. E eu quero orar por você agora que deseja ter uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. Assim, pastor, eu acreditei em tudo que você disse, mas eu nunca tive uma experiência assim com o Espírito Santo. Eu quero que isso marque a minha vida a partir de hoje. Você que deseja isso, você que deseja receber esse toque diferente do Espírito Santo hoje, sobrenatural, vem à frente e nós vamos orar por você. Gostaria que todos os líderes de FAP que estão sentados aí, seja da Rede Jovem ou não, viessem à frente, para nós orarmos por essas pessoas. Os líderes ficam de frente e os irmãos, isso. Eu quero pedir aos líderes uma coisa. Todos os líderes, ouçam o Espírito Santo. E aquilo que Ele disser para vocês, que vocês têm que falar, vocês falem. E aquilo que Ele disser para vocês, que vocês têm que fazer, vocês façam. Não esperem o resultado. Se eu orei, a pessoa não chorou, será que ela sentiu? Não espere reações. Só obedeça. Que o Espírito Santo dirige vocês. E aí, se não der para você orar um por um, você ora, põe a mão na cabeça de um, depois já vai, põe a mão na cabeça do outro e ora. E põe do jeito que o Espírito Santo, o que Ele te der para orar, você vai orar, amém? Amém, pode orar. Enquanto nós adoramos a Deus, ore claramente perto do ouvido dessa pessoa para que ela te entenda. Que nós vamos adorar. Quem já recebeu oração, pode voltar para o lugar, para dar lugar ao outro para receber. Quem já recebeu oração, pode voltar para o seu lugar. Volte crendo que o Espírito Santo já está fazendo uma obra na sua vida. Quem não recebeu oração ainda, fica até que receba a oração. Você que está sentado, continue orando, continue buscando o Espírito Santo. Você que já veio à frente, já recebeu oração, pode voltar para o seu lugar.
Nós te honramos, Deus. Espírito Santo, Tu és Deus. Tu és Deus e nós te honramos, e nós te honramos. Manifesta o Teu poder. Manifesta-se. Manifeste-se, nós pedimos. Como filhos nós pedimos, manifeste-se. Nós cremos na Tua manifestação. Nós cremos na Tua manifestação. Toque Espírito Santo de forma sobrenatural. Toque Espírito Santo de forma sobrenatural. Neste lugar, os que estão sentados sejam cheios. Todos os que estão sentados sejam cheios do Espírito. Seja cheio do Espírito. De como negastoy que le baba show. De como era que no vaca estoy de cante code. Por el evasor no. El evasor que yo como era Endo comba cantando do mais sorriso mais Ero ne cantore Seja cheio do Espírito, seja cheio. Se coloque de pé, por favor, onde você estiver. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Quero que você tenha liberdade do Espírito. Se Ele te impulsionar a sair do seu lugar, a curar alguém agora, a orar por alguém, a profetizar sobre alguém, faça isso agora. Seja movido no Espírito, seja movido pelo Espírito.
venha a liberdade. Estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar.
Está derramado sobre nós o Espírito Santo. Oh! Aleluia! E quando Ele vem sobre nós, Ele é também chamado de um Espírito de fortaleza. E eu quero que você seja cheio agora de um Espírito de fortaleza. Eu quero que você seja fortalecido agora. Levante suas duas mãos o mais alto que você puder. E seja fortalecido pela presença do Espírito Santo. Seja fortalecido todo o desânimo, todo o desejo de desistir. Comece a ficar para trás agora. Todo o desejo de parar, comece a ficar para trás agora. Todo o sentimento de que você não ia conseguir, comece a ficar para trás agora. E comece a ser cheio do Espírito de fortaleza. Seja cheio da força de Deus. Cheio da força de Deus. Não é na tua força, mas é na força do Espírito de Deus. O Espírito de fortaleza que está em você e que te enche agora. Seja cheio. Encerrar cantando uma canção que demonstra aquilo que Deus já está fazendo no nosso meio. Galera, vocês não têm noção da explosão que está dentro de vocês. Não há quem possa deter vocês com o conhecimento e com o poder que vocês têm agora. E eu quero que o leque que vem não caiba a gente aqui, de tanta gente que Deus vai trazer para esse lugar. E no leque que vem, os seus amigos estarão aqui. Eu digo isso sem empolgação, eu digo isso no Espírito. O Espírito vai te mover. Nós vamos nos mover em oração, mas nós vamos nos mover em fé. Aquelas pessoas que você achavam que jamais iam se converter. Os mais difíceis, pensa nos mais difíceis da faculdade. Chama esses. É por esses que você vai orar. Porque Deus já está lutando por nós. Diga assim: Deus já está pelejando por mim. E eu já venci.